A América Latina é um território vasto e repleto de mistérios, lar de civilizações antigas que moldaram a história da humanidade. Suas cidades perdidas, muitas delas redescobertas apenas séculos depois de seu auge, continuam a fascinar arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Machu Picchu, Peru, localizada no topo de uma montanha, a mais de 2.400 metros de altitude, Machu Picchu é uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do mundo. Esta antiga cidade inca, situada nos Andes peruanos, foi construída no século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti. O propósito exato de Machu Picchu ainda é um mistério, mas acredita-se que tenha servido como uma residência real ou um centro religioso. O que se sabe é que a cidade foi estrategicamente posicionada, tanto para fins defensivos quanto religiosos, com uma vista impressionante do Vale do Urubamba e um alinhamento com os astros, refletindo o profundo conhecimento astronômico dos incas. Com a chegada dos espanhóis, Machu Picchu foi abandonada e, por séculos, ficou escondida da civilização ocidental. Somente em 1911, o explorador americano Hiram Bingham redescobriu o local, trazendo-o ao conhecimento do mundo. Hoje, Machu Picchu é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, um símbolo do engenho e da habilidade arquitetônica dos incas. Suas estruturas, como o Templo do Sol e a Intihuatana, demonstram o profundo entendimento que essa civilização tinha sobre a natureza, astronomia e engenharia. Machu Picchu continua sendo um dos mais valiosos tesouros destruídos do planeta, atraindo milhões de visitantes todos os anos, enquanto permanece como um símbolo duradouro da herança cultural do Peru e do mundo. Cidade Perdida, Colômbia. Escondida nas montanhas da Serra Nevada de Santa Marta, no norte da Colômbia, é a mística Cidade Perdida, ou Teyuna, como era chamada por seus habitantes originais, os Tairona. Esta cidade ancestral foi fundada por volta de 800 d.C., o que se tornou mais antiga que Machu Picchu. Construída em uma região montanhosa e densamente coberta pela floresta, a cidade perdida é encontrada desconhecida por séculos, até sua redescoberta em 1972 por saqueadores de tesouros. Ao explorar a cidade, os arqueólogos encontraram uma série de terraços esculpidos nas encostas das montanhas, conectados por caminhos de pedra e escadas que sobem por milhares de metros através da densa selva. Uma arquitetura impressionante demonstra o profundo conhecimento dos Tairona sobre engenharia, supervisão e urbanismo. Foi um importante centro político e econômico para essa civilização, que floresceu muito antes da chegada dos espanhóis. Hoje, a Cidade Perdida é um dos sítios destruídos mais importantes da América do Sul. Não apenas pelo seu valor histórico, mas também por sua ligação com as culturas indígenas contemporâneas, como os Koji e os Uiwa, que veem o local como sagrado. Para eles, a Cidade Perdida é o coração do mundo. Apesar de estar em uma região de difícil acesso, os turistas aventureiros percorrem uma longa e desafiadora trilha de 5 dias pela selva para visitar essa cidade perdida. Suas ruínas evocam um forte senso de mistério e espiritualidade, tornando a Cidade Perdida um símbolo da rica e diversa herança pré-colombiana da Colômbia. Tikal, Guatemala. No coração da selva da Guatemala, ergue-se uma das cidades mais grandiosas e misteriosas da antiga civilização maia, Tikal. Fundada por volta de 600 a.C., Tikal se tornou uma das mais poderosas cidades-estado maias durante o período clássico, entre os séculos 3 e 9 d.C. Em seu auge, foi o lar de até 100.000 habitantes, governando sobre vastas extensões de território. O que faz de Tikal tão extraordinário são suas pirâmides monumentais, algumas das quais se elevam a mais de 70 metros acima do solo da floresta. O mais famoso deles, o Templo do Grande Jaguar, serviu como túmulo de um dos mais poderosos governantes da cidade, o rei Jazal Shankavin I. Além disso, Tikal possuía palácios, praças cerimoniais e uma sofisticada rede de estradas e edifícios de água, que evidenciam a genialidade dos maias em planejamento urbano e engenharia hidráulica. A cidade foi um importante centro religioso e comercial, mas por volta do século X.
Foi misteriosamente abandonada, provavelmente devido a uma combinação de fatores, como guerras, esgotamento de recursos e mudanças climáticas. Hoje, Tikal é um patrimônio mundial da Unesco e um dos maiores sítios devastados da civilização maia. Suas ruínas são envoltas pelo misticismo da selva tropical, e cada pedra contém a história de uma civilização que possuía profundos conhecimentos em astronomia, matemática e arquitetura. As escavações em Tikal continuam revelando segredos sobre o esplendor e a queda dos maias. Enquanto o local atrai visitantes de todo o mundo, ávidos por explorar as antigas maravilhas dessa poderosa cidade perdida. Choquequirao, Peru. Escondida nas alturas dos Andes peruanos, a misteriosa cidade inca de Choquequirao é frequentemente chamada de a Irmã Sagrada de Machu Picchu. Localizada a mais de 3.000 metros de altitude, esta cidade ancestral, cujo nome significa berço de ouro, foi construída no século XV durante o reinado do imperador Pachacuti, o mesmo que idealizou Machu Picchu. Apesar de sua grandiosidade, Choquequirao escondeu-se por séculos e só foi redescoberto no final do século XVIII. Sua localização isolada, acessível apenas por uma árdua trilha de 2 dias, mantendo o local protegido e envolto em mistério, o que contribui para o seu encanto. A arquitetura de Choquequirao reflete a engenhosidade dos incas. A cidade está dividida em terraços, praças e complexos cerimoniais, com canais que ainda funcionam. Um dos destaques é o sistema de terraços decorados com figuras de lhamas, esculpidas nas pedras das encostas, um exemplo da arte e da conexão dos incas com a natureza. Embora menos conhecido que Machu Picchu, Choquequirao é de imensa importância arqueológica. Ela oferece uma visão profunda sobre o modo de vida inca e sua habilidade de construir cidades impressionantes em terrenos desafiadores. O local provavelmente funcionou como um centro político e religioso, além de ser uma fortaleza estratégica durante a resistência inca contra os espanhóis. Hoje, Choquequirao é um tesouro escondido, que recebe poucos visitantes devido à sua difícil acessibilidade. Mas justamente por isso, oferece uma experiência única e autêntica de tradição na história inca. Para aqueles que se aventuram até lá, Choquequirao revela uma conexão profunda com o passado glorioso dos Andes, onde cada pedra contém uma história de resistência, espiritualidade e grandeza. El Mirador, Guatemala. Escondida nas profundezas da selva de Petén, no norte da Guatemala, é El Mirador, uma das cidades mais antigas e maiores da civilização maia. Fundado por volta de 600 a.C., El Mirador floresceu durante o período pré-clássico, entre 300 a.C. e 150 d.C., muito antes de outras grandes cidades maias como Tikal. O que realmente impressiona em El Mirador é sua escala monumental. A cidade abriga La Danta, uma das maiores pirâmides do mundo em volume. Com mais de 72 metros de altura, competindo em grandeza com as construções do Antigo Egito. As estruturas de El Mirador não destacam apenas o poder da arquitetura maia, como também revelam o domínio dessa civilização sobre a organização social e a agricultura intensiva, que sustentava uma população estimada em até 100.000 pessoas. Durante séculos, El Mirador passou pela selva, até ser redescoberto por arqueólogos na década de 1920. A cidade possuía uma rede avançada de calçadas elevadas que se conectavam a outros centros maias. E suas elaboradas esculturas e frisos esculpidos em estuque retratam mitos e histórias que ilustram a rica cosmologia maia. Embora tenha sido misteriosamente abandonado por volta de 150 d.C., possivelmente devido à manipulação ambiental, El Mirador é hoje um dos sítios destruídos mais importantes da Mesoamérica. As escavações no local continuam revelando segredos sobre os primórdios da civilização maia e sua notável capacidade de criar cidades complexas no meio da selva. Apesar do difícil acesso, El Mirador atrai aventureiros e arqueólogos que buscam compreender os mistérios de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Suas ruínas, cercadas pela densa floresta tropical, permanecem como um poderoso testemunho da grandiosidade e do legado dos maias. Paititi, localização desconhecida, possivelmente Peru ou Bolívia.
Nas exuberantes florestas da Amazônia, envolta em mistérios e lendas, acredita-se que se encontra a cidade perdida de Paititi, uma antiga e próspera cidade inca que nunca foi descoberta. Acredita-se que Paititi foi o último refúgio dos incas, que escaparam dos conquistadores espanhóis levando seus tesouros para além das montanhas dos Andes, em direção às selvas ainda inexploradas. A lenda de Paititi surge após a queda do Império Inca, quando o último imperador, Manco Inca, resistiu aos espanhóis a partir de sua base em Vilcabamba, antes de desaparecer misteriosamente. Muitos acreditam que ele e seus seguidores levaram riquezas inimagináveis para essa cidade secreta, construída em algum lugar nas florestas densas do atual Peru, Bolívia ou Brasil. Embora Paititi nunca tenha sido confirmado, o fascínio por sua descoberta impulsionou exploradores e arqueólogos por séculos. Os primeiros rumores surgiram com os relatos de missões e exploradores espanhóis no século XVI. Que ouviram dos indígenas sobre uma cidade de ouro oculta na selva. E até hoje, expedições seguem em busca dessa cidade perdida, na esperança de encontrar não apenas riquezas materiais, mas também um importante fragmento da história inca. Se Paititi for realmente encontrado, sua descoberta pode revolucionar o entendimento que temos sobre os incas e sua resistência à conquista espanhola. Seria uma chave para compreender melhor a extensão do poder inca e sua capacidade de sobreviver em regiões inóspitas. Além disso, Paititi seria um dos maiores tesouros destruídos de todos os tempos, encontrados em Machu Picchu em termos de importância histórica e cultural. Enquanto isso, Paititi continua a ser um enigma, alimentando a imaginação de aventureiros e historiadores que sonham em desvendar esse mistério guardado pela selva. Uxmal, México. No coração da península de Yucatán, encontramos a magnífica cidade maia de Uxmal, um dos mais importantes sítios destruídos do México. Fundada entre 500 e 600 d.C., Uxmal é famosa por sua impressionante arquitetura e design urbano, refletindo o auge da civilização maia no período clássico. O nome Uxmal significa 3 vezes construída, o que sugere que a cidade foi ampliada em diferentes períodos. Suas estruturas, como a magnífica Pirâmide do Mago e o Palácio do Governador, exibem uma habilidade arquitetônica dos maias. A Pirâmide do Mago, com seus 35 metros de altura e uma forma oval, é uma das mais notáveis da região, enquanto o Palácio do Governador impressiona com suas elaboradas esculturas e fachadas adornadas. Além de sua arquitetura, Uxmal se destaca por sua sofisticada rede de água, que incluía reservatórios e sistemas de supervisão, permitindo que a cidade sustentasse uma grande população no meio da árida paisagem da península. A cidade também foi um importante centro religioso e comercial, onde a elite maia realizava cerimônias e trocas de bens. Por volta do século X, Uxmal começou a declinar, possivelmente devido às mudanças climáticas e à competição com outras cidades maias. No entanto, suas ruínas foram preservadas, e em 1996, Uxmal foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, confirmando sua importância histórica e cultural. Hoje, Uxmal não é apenas uma janela para o passado maia, mas também um testemunho da engenhosidade humana e da beleza estética. O sítio destruído atrai visitantes de todo o mundo, que vêm admirar suas estruturas impressionantes e aprender sobre a rica herança dos maias, mantendo viva a memória de uma civilização que deixou um legado duradouro na história da Mesoamérica. Caral, Peru. Nas áridas paisagens do Vale de Supe, no Peru, encontra-se Caral, a civilização mais antiga das Américas. Fundada por volta de 2600 a.C., Caral floresceu cerca de 4.500 anos atrás, quase ao mesmo tempo que as grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia, tornando-a uma das mais antigas do mundo. Caral se destaca por sua impressionante organização urbana e sua arquitetura monumental. A cidade possuía praças cerimoniais, pirâmides, residências e até anfiteatros. Entre suas construções mais notáveis está a Grande Pirâmide, uma estrutura colossal de pedras e terra que era usada para rituais religiosos e celebrações. O nível de planejamento urbano e o uso de terraços agrícolas evidenciam uma sociedade avançada, com conhecimento profundo em engenharia e organização social.
O que torna Caral tão fascinante é que, apesar de sua antiguidade, os arqueólogos não encontraram sinais de guerra ou fortificações. Em vez disso, Caral parecia ter sido uma civilização importadora, focada no comércio e na agricultura, com extensas rotas comerciais que conectavam as regiões costeiras e de montanhas do Peru. Caral foi descoberto em 1948, mas apenas a partir da década de 1990 passou a ser amplamente estudado e conhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2009. Suas ruínas oferecem uma janela para o início da civilização na América do Sul, e suas descobertas continuam a fornecer pistas sobre a organização social, a religião e os avanços tecnológicos de uma das primeiras grandes culturas do mundo. Hoje, Caral não é apenas um marco da história peruana, mas uma joia arqueológica que redefine nossa compreensão das primeiras civilizações. Sua descoberta revela como, em tempos remotos, como a humanidade já possuía a capacidade de criar sociedades complexas e rigorosas. Chavin de Huántar. Escondido nos altos Andes peruanos, a mais de 3.000 metros de altitude, está Chavin de Huántar, um dos sítios destruídos mais antigos e misteriosos da América do Sul. Fundado por volta de 1200 a.C., Chavin foi o centro religioso e cerimonial da cultura Chavin, que influenciou profundamente o desenvolvimento de outras civilizações andinas. O que torna Chavin de Huántar único é a sofisticação de sua arquitetura e arte. A cidade era dominada por grandes templos de pedra, como o Templo Maior, construído com um intrincado sistema de galerias subterrâneas e passagens. No coração do templo, localizado-se o Lanzon, uma escultura gigantesca em forma de lançamento, esculpida com figuras de sombras híbridas que combinavam traços humanos e animais, representando a cosmologia e o poder espiritual de Chavin. Além disso, Chavin de Huántar abrigava um impressionante sistema de devolução que carregava o som da água corrente para criar uma atmosfera ritualística, reforçando a importância do local como um centro religioso. Pessoas de várias partes dos Andes viajaram até Chavin para participar de cerimônias e consultar os sacerdotes, consolidando sua audiência como o Vaticano das culturas andinas. Abandonado por volta de 200 a.C., Chavin de Huántar foi redescoberto no início do século XX e, desde então, tem sido fundamental para compreender as raízes culturais das civilizações andinas. Em 1985, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco devido à sua importância como um dos mais antigos e influentes centros religiosos da América do Sul. Chavin de Huántar não é apenas um sítio destruído, mas uma janela para o misticismo, o poder espiritual e a organização social das culturas pré-incas, que moldaram a história do Peru e da América do Sul. Calakmul, México. No coração da densa selva tropical de Campeche, no sul do México, encontra-se Calakmul, uma das maiores e mais poderosas cidades da civilização maia. Fundada por volta de 500 a.C., Calakmul floresceu durante o período clássico, entre 250 e 900 d.C., e rivalizou com Tikal, na Guatemala, pelo domínio da região. Calakmul era conhecida como a cidade das duas pirâmides adjacentes, nome derivado das enormes estruturas que dominam seu centro cerimonial. A pirâmide Estructura 2, uma das maiores da Mesoamérica, atinge cerca de 55 metros de altura, proporcionando uma vista espetacular da floresta que se estende até onde a vista alcança. No auge do seu poder, Calakmul era uma metrópole de mais de 50.000 habitantes, cobrindo uma área de 70 km², com mais de 6.500 estruturas identificadas. Calakmul foi a capital da poderosa Kaano, também conhecida como a Dinastia da Serpente, que por séculos controlou uma vasta rede de alianças e submeteu outras cidades maias, incluindo Tikal em diferentes momentos. A sua influência se estende por toda a região maia, fazendo de Calakmul um dos centros políticos e militares mais importantes da época. No entanto, por volta do século IX, como muitas outras cidades maias, Calakmul começou a declinar, possivelmente devido à superpopulação, mudanças climáticas e guerras constantes. Ela foi abandonada por volta de 900 d.C., e suas ruínas ficaram escondidas pela selva até sua redescoberta na década de 1930.
Hoje, Calakmul é um patrimônio mundial da Unesco, tanto por sua importância arqueológica quanto por estar localizado em uma das maiores reservas de selva tropical da América Central. As escavações continuam revelando segredos sobre a rica história da cidade e sua influência sobre o mundo maia. Calakmul é um exemplo vivo da grandiosidade e da complexidade da civilização maia, um lugar onde a natureza e a história se encontram em meio à vastidão da floresta. Essas cidades perdidas não são apenas marcos de um passado distante. Elas são testemunhas da capacidade humana de criar, inovar e viver em comunhão com o ambiente ao seu redor. Ao redescobrirmos esses lugares, não apenas aprendemos mais sobre as culturas que as construíram, mas também sobre nós mesmos e nossa jornada enquanto civilização. Essas cidades são lembretes poderosos de que o passado ainda vive, esperando para serem revelados. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever para mais curiosidades.